Boa noite. Polícia Federal deflagra operação contra assessores de Bolsonaro acusados de desviar joias recebidas pelo ex-presidente em viagens oficiais e vender nos Estados Unidos. Conversas interceptadas apontam que dinheiro iria para Jair Bolsonaro. Ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também é mencionada e será chamada para depor. No segundo episódio da reportagem especial sobre as escavações no maior centro de tortura da ditadura militar, a emoção dos sobreviventes e os relatos da violência brutal cometida no DOI-CODE. De violência física gravíssima, cruel, atrocidades, assassinatos, torturas, estupros. O presidente Lula lança novo PAC, expectativa de investimentos de quase 2 trilhões de reais nos próximos 4 anos. 148 prédios estão sob risco de desabar na Grande Recife. Nossa reportagem visitou um condomínio com 12 edifícios com risco alto de desabamento. São 270 moradores no local. Nenhum deles tem para onde ir. Rachaduras, ferragens à mostra e infiltrações estão por toda parte. O conjunto habitacional Praia Grande foi construído em estilo caixão, um tipo de construção proibido no Grande Recife desde 2005 pelos riscos estruturais. Como ele, outros 147 prédios correm risco de desabar, segundo o Instituto de Tecnologia de Pernambuco. Os moradores aqui convivem diariamente com o medo. Meu banheiro está com rachadura, a janela da cozinha também está com rachadura. Minha porta da varanda cedeu, então realmente a gente fica amedrontado, fica assustado. Kalina sofre com problemas psicológicos. O sonho da casa própria virou pesadelo. Ela comprou esse apartamento financiado há 10 anos, onde mora com o marido e os 2 filhos. Eu não consigo dormir. Eu fico pensando nos meus filhos, fico pensando que pode cair, que o colega disse, mas você não pode não dormir não, porque você pode escutar alguns estalos, alguma coisa. Eu digo, eu não consigo. Muitos moradores estão com processos em andamento na Justiça para conseguir o auxílio moradia pago pela seguradora responsável pelos imóveis. A gente só tem essa casa, não temos outra casa. A gente deu entrada no auxílio moradia, tá? Estamos aguardando aí essa aprovação, porque não temos condições de fazer um outro débito. Consegui isso aqui com a dificuldade, só o Senhor Jesus sabe, né? E hoje eu me vejo perdendo. Porque vai para auxílio moradia e depois vamos esperar, quando Deus é quem sabe, a indenização para a gente comprar outro. E até lá estamos aí, dependendo do aluguel, né, numa situação dessa. Para quem já conseguiu o auxílio moradia, a sensação é de alívio e noites mais tranquilas. Aliviada por saber que meus filhos e eu estou seguro, mas preocupada e triste porque tem outras vidas que estão correndo risco de vida. Aqui no conjunto Praia Grande são 272 apartamentos divididos em 17 blocos. Segundo o relatório da Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes, a maioria está com risco alto de desabar. Desde 2020, o órgão vem realizando vistorias e solicitando obras de recuperação ao condomínio, que já foi notificado 2 vezes sobre os riscos apresentados. O advogado de mais de 20 proprietários de apartamentos do prédio já acionou o Ministério Público e aguarda uma providência da gestão do condomínio. A Defesa Civil de Jaboatão já expediu um laudo diagnosticando inúmeros vícios construtivos, inúmeras patologias, está entendendo? E onde eles informaram que o grau de risco era grau de risco 3, que é o grau de risco alto. Nossa reportagem entrou em contato com a gerência do condomínio, mas não teve resposta. A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes disse que iniciou uma vistoria no conjunto e esse trabalho deve terminar na próxima segunda. A marquise de um prédio desabou e atingiu pedestres hoje de manhã em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Segundo informações dos bombeiros, 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher grávida. Elas foram levadas para hospitais da região. Uma das vítimas chegou a ficar presa debaixo da estrutura metálica que servia como acabamento da marquise. Ventava muito no momento do acidente. O local foi isolado pela Defesa Civil. A polícia prendeu 8 homens e apreendeu um adolescente suspeito de fazerem parte da gangue da bicicleta. Eles são acusados de roubar celulares de pedestres no centro de São Paulo. As prisões ocorreram em um apartamento na região central, transformado em escritório do crime. No local, os policiais encontraram dinheiro, celulares, máquinas de cartão e ferramentas para quebrar vidros de carros.
2 bicicletas e 2 veículos foram apreendidos. Na delegacia, as vítimas reconheceram os bandidos que foram presos em flagrante. Moradores da região contam que os roubos aconteciam a qualquer hora do dia. A quadrilha sempre utilizava bicicletas para cometer os crimes. Eles pegavam celulares e depois fugiam. Segundo a polícia, os aparelhos roubados eram vendidos para receptadores, também no centro da capital paulista. Uma policial militar em serviço foi esfaqueada na zona sul de São Paulo. O suspeito foi preso em flagrante. Imagens de câmeras de segurança de um posto de gasolina mostram que a policial saca a arma e aponta na direção do suspeito, que se afasta, mas volta e ataca a agente com uma faca. A soldado tenta se soltar, mas não consegue. Nesse momento, outros PMs chegam e ajudam a imobilizar o rapaz. A agente, ferida no pescoço, foi encaminhada ao pronto-socorro. Após ser medicada, ela foi liberada e prestou depoimento na delegacia. O suspeito foi preso por tentativa de homicídio e resistência. Ainda não se sabe qual foi a motivação do ataque. 16 pessoas foram presas, entre elas o articulador dos ataques a carros em Fortaleza. 9 armas, inclusive um fuzil, foram apreendidas, além de granada, munições e drogas. Ao todo, 3 carros foram incendiados na tarde de ontem, em uma região onde acontece um conflito entre facções criminosas. A Secretaria de Segurança Pública informou que a polícia aumentou o efetivo e cerca de 170 policiais, entre militares e civis, atuam na área. E em Salvador, na manhã desta sexta-feira, mais um ônibus foi incendiado. Este é o segundo ataque a um transporte público em 2 dias na capital baiana. Segundo a Polícia Civil, antes de atearem fogo, os criminosos também roubaram os passageiros. O patrulhamento foi reforçado e o caso está em investigação. 3 homens foram presos e um criminoso morreu durante assalto a uma cooperativa de crédito em Biguaçu, na região metropolitana de Florianópolis. 14 pessoas foram feitas reféns durante quase 2 horas. Segundo a polícia, 4 criminosos assaltaram o local e na saída foram surpreendidos por um policial civil e outro militar que estavam à paisana. Um dos bandidos foi baleado e morto durante troca de tiros com os agentes. Os outros 3 voltaram para a agência e mantiveram funcionários e clientes reféns. As polícias militar, civil, rodoviária e o Corpo de Bombeiros foram até o local e negociaram a liberação das vítimas. Os criminosos se entregaram depois de quase 2 horas. Uma mulher e um militar ficaram feridos. Em nota, a Sicob lamentou a ocorrência, se colocou à disposição das autoridades e informou que a agência será reaberta na próxima terça-feira. O autor do ataque a uma creche em Saudades, Santa Catarina, foi condenado a 329 anos e 4 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Ainda cabe recurso. Ele matou a facadas 3 crianças, uma professora e uma auxiliar no dia 4 de maio de 2021. Além das mortes, o acusado também feriu um menino, na época com 2 anos, que sobreviveu. O homem já estava preso preventivamente desde o dia do crime. O júri popular durou 2 dias e o réu permaneceu em silêncio. Morreu hoje a 10ª vítima das explosões registradas há 16 dias em uma cooperativa em Palotina, no oeste do Paraná. Francisca dos Santos, de 33 anos, era funcionária terceirizada e estava internada desde o dia do acidente, em 26 de julho. Outras 9 pessoas morreram e 10 ficaram feridas na tragédia. A série de explosões foi registrada em um silo da empresa. A Polícia Civil e o Ministério Público do Trabalho investigam o caso. O presidente Lula lançou no Rio de Janeiro o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A primeira versão, você deve lembrar, foi criada em 2007, no segundo mandato de Lula. Desta vez, o programa prevê investimentos de R$ 1,7 bilhões em todo o país. O evento no Teatro Municipal do Rio contou com a presença de quase todos os ministros e de 23 governadores. Ao discursar, Lula afirmou que o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento marca o início de seu 3º mandato. Hoje começa o meu governo. Até agora, o que nós fizemos foi reparar aquilo que tinha desandado. Nós já recuperamos 42 políticas de inclusão social.
Já começamos todas elas a funcionar. E o PAC é o começo do nosso terceiro mandato. Porque a partir do PAC, ministro vai parar de ter ideia. Ministro vai ter que cumprir o que foi aprovado aqui e trabalhar muito para que a gente possa executar esse PAC. A meta é investir cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Deste montante, 371 bilhões são de recursos do Orçamento Geral da União, 343 bilhões de empresas estatais, principalmente a Petrobras, que deve puxar os investimentos, 362 bilhões de financiamentos e 612 bilhões do setor privado, através de parcerias e concessões. O programa foi estruturado em 9 eixos. Entre os que vão receber os maiores investimentos está o das cidades sustentáveis e resilientes, que contempla o programa Minha Casa Minha Vida. Serão 610 bilhões de reais. Já o de transição e segurança energética, que visa diversificar a matriz brasileira com o uso de fontes renováveis e tecnologia sustentável, contará com 540 bilhões. Entre os projetos estão os estudos para a conclusão da usina de Angra 3, pendente há mais de 20 anos. A estimativa é que o novo PAC gere 4 milhões de empregos e ajude a reduzir desigualdades. Há 16 anos e meio, em janeiro de 2007, eu lançava a primeira versão do Programa de Aceleração do Crescimento e afirmava que nosso objetivo era fazer o Brasil crescer de maneira correta e de forma ainda mais acelerada. Crescer de maneira correta significava, e ainda significa, crescer reduzindo as desigualdades. Fazer com que o aquecimento da economia resulte em ganhos reais na vida das pessoas, em mais oportunidade e mais dignidade para a família. E conseguimos isso. O Rio de Janeiro é a unidade da federação que mais vai receber investimentos. Do total previsto no novo PAC, cerca de 342 bilhões de reais em obras e serviços serão destinados ao Estado. No plano de obras do Rio de Janeiro, há previsão de 16 novas plataformas para desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural, além de 11 gasodutos interligados e um gasoduto de escoamento da Reduc. Depois do Rio, os estados que mais vão receber investimentos são São Paulo, com quase 180 bilhões, Minas Gerais, com quase 172, Sergipe, com cerca de 136 e Bahia, com quase 120. O presidente também afirmou que não vai permitir que projetos sejam interrompidos por questões de austeridade fiscal. Assumimos um compromisso moral nesse novo PAC de retomar a construção de milhares de obras, não deixar mais que a falta de gestão ou a austeridade fiscal, quase obsessiva, interrompa pela metade os anseios mais justos da nossa população. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, subiu 0,12% no mês de julho. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O Brasil teve uma inflação de 3,99% nos últimos 12 meses. Na hora de abastecer o carro, o motorista voltou a sentir no bolso o aumento dos preços. Hoje a gente que tem carro de serviço, por exemplo, o gasto é absurdo com combustível. Às vezes eu tenho que abastecer em um lugar mais longe, que sai mais barato. De acordo com os dados do IBGE, o índice do mês de julho foi puxado principalmente pela alta do grupo de transportes, com elevação de 1,5%, sob o impacto do aumento do preço da gasolina em 4,75%. Além disso, o gás veicular subiu 3,84% e o etanol 1,57%. Segundo esse economista, a alta do IPCA já era esperada pelo mercado financeiro, já que em julho os combustíveis passaram a captar a reoneração de impostos, como PIS e COFINS. Então isso fez toda a diferença para que a gasolina, que compromete aproximadamente 5% do orçamento familiar, tivesse essa alta de quase 5% também no mês de julho. E essa foi a principal influência da inflação no mês passado. Ainda dentro do grupo de transportes, passagens aéreas, automóveis novos e o reajuste dos pedágios em São Paulo contribuíram para o aumento da inflação. O IPCA também teve alta em saúde e despesas pessoais. Muita gente teve que reorganizar o orçamento da família. Nosso salário ele não cresce de acordo, né? Então, assim, só cresce os alimentos, cresce o plano de saúde, cresce tudo, mas salário. Por outro lado, o grupo de alimentos e bebidas teve deflação pelo segundo mês seguido, com queda de 0,46%.
Em junho, foi de 0,66%. Ou seja, um importante indicador de que os preços no mercado vêm poupando um pouco o bolso do consumidor, principalmente pelas quedas do feijão carioca, do óleo de soja, do frango em pedaços, das carnes e do leite longa-vida. Carne vermelha deu uma boa baixada. Tem algumas promoções que baixa mais ainda, aí dá para comprar um pouco mais, né? É uma queda ainda tímida frente a tudo que os alimentos subiram de preço nos últimos anos. Então ela é para ser comemorada, mas o consumidor ainda não percebe um carrinho de compras muito cheio, porque antes dessas quedas esses alimentos subiram muito de preço. Uma pesquisa do IBGE mostra que a divisão dos afazeres domésticos ainda é desigual. As mulheres trabalham cerca de 10 horas a mais por semana que os homens. E com o envelhecimento da população brasileira, uma das atividades que mais tem exigido dedicação é o cuidado com os idosos. Seu Vitor tem 99 anos e adora cantar. Falem dessas mulheres perto de mim. No dia a dia, os 6 filhos, 2 homens e 4 mulheres, se dividem para garantir os cuidados do aposentado. Eu cuido dessa parte, que é cuidar da sobrancelha, aparar o bigode. A família não deixa faltar nada. Gertrudes tem um salão de beleza, mas sempre arruma tempo depois do trabalho para cuidar do pai. O remédio da noitinha, os beijos da noite, chazinho do lado, liga vaporizador. O percentual de pessoas que cuidam de idosos sem remuneração aumentou. Passou de quase 8,8% em 2019 para 11,6%. Os dados estão na última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, a PNAD, feita pelo IBGE. É maravilhoso, a companhia deles é muito importante na minha vida. A pesquisa mostra também que em 2022, cerca de 150 milhões de pessoas com 14 anos ou mais realizaram afazeres domésticos no país. O número representa quase 87% dessa parcela da população. De acordo com o levantamento, as pessoas dedicam em média 17 horas por semana aos afazeres domésticos. Lavar a louça, limpar a casa, fazer compras. As mulheres trabalham até 11 horas a mais que os homens. Júber e Palmira são casados há 46 anos, mas diferente da maioria dos lares, eles dividem as tarefas da casa. Hoje ele lava a louça, faz café, faz comida. Mas nem sempre foi assim. Saía cedo para trabalhar e quando chegar de noite. Então, se já chegar, não tinha tempo para mais nada. Outros levantamentos mostram que o trabalho doméstico, que parece simples, se fosse remunerado, teria peso maior do que a indústria no PIB do país. A participação seria de 15,4% contra 12% do setor industrial. Os dados vêm para alertar uma situação que ainda é muito desigual, para que ações afirmativas sejam feitas e que tentemos alcançar uma maior igualdade entre homens e mulheres. A cabeleireira Alice sabe bem como é. Ela se desdobra para cuidar da casa, dos 3 filhos e da profissão. Deixa a menina na escola, tem que arrumar a casa, tem que trabalhar para conseguir um dinheirinho. Então, assim, a rotina da mulher eu acho muito mais pesada. Rede TV News de volta e na segunda parte da reportagem especial sobre o antigo Centro de Repressão da Ditadura Militar em São Paulo. O Rede TV News mostra os trabalhos de arqueologia no DOI-CODE. Os pesquisadores esperam encontrar vestígios materiais das vítimas e também dos torturadores. O repórter Emerson Tchelian está conosco, acompanhou essas escavações, é a sua segunda reportagem, Tchelian, e imagino que talvez seja mais difícil hoje, porque você conversou com pessoas que foram torturadas efetivamente no DOI-CODE, você conversou com parentes de vítimas, pessoas que ficaram presas no maior centro de tortura e repressão do regime militar. O que você ouviu, o que você sentiu, o que você experimentou nesses dias? Boa noite a você, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a você que acompanha o Rede TV News. Realmente, Amanda, esse foi o momento mais marcante para os pesquisadores, para os ex-presos e para a gente também que acompanhou de perto esse trabalho, porque é um momento que muitos voltaram ao DOI-CODE depois de 50 anos. Eles não tinham mais contato com esse lugar e voltar a um lugar onde aconteceram tantas atrocidades, tanta crueldade, realmente foi muito difícil. A gente mostra agora, na segunda e última parte desta reportagem, os trabalhos de escavações e também como funcionava o DOI-CODE, as salas de tortura e, claro, a emoção dessas pessoas que sofreram tanto naquele lugar. Veja aí.
violência física gravíssima, cruel, atrocidades, assassinatos, torturas, estupros. Eles podem me matar e sumir com o meu corpo, que a minha família não vai ficar sabendo. Não sabia se estava tendo tortura ou se eu estava ouvindo gritos. Esses são relatos de quem viveu os abusos dos agentes do DOI-CODE, o principal centro de repressão, tortura e morte da ditadura, na zona sul de São Paulo. Por aqui passaram Dilma Rousseff, José Genuíno e Virgílio Gomes da Silva, parceiro do guerrilheiro Carlos Marighella. O DOI-CODE era comandado pelo coronel do Exército, Carlos Brilhante Ustra. Aqui nasce, todo o sistema de repressão que a ditadura montou para tentar se antecipar às ações da resistência à ditadura, Então se formou de fato um estado de terror em que qualquer pessoa que se manifestasse publicamente contrário à ditadura podia ser trazido para cá. Mais de 50 anos depois de ficar presa aqui, Olga se reencontra com um cenário de crueldades. Toda vez que me fizeram essa pergunta aqui, me veio choro. Toda vez. Porque não tem como não vir, Muita tristeza, muito difícil. Foram 5 dias de pressão psicológica e tortura. Eu passava por interrogatórios porque eu tinha que reconhecer pessoas de fotos que eles me mostravam. E eu não conhecia ninguém, não podia reconhecer. Em nenhum dos interrogatórios eu levei choques, aqueles choques que eles davam aqui na ponta dos dedos, embaixo da unha. A então estudante de jornalismo foi liberada e voltou para casa, mas a vida de Olga jamais foi a mesma. Não sento de costas para a rua, você continua com uns alertas. É como se tivessem ficado feridas, A gente fica com ferida no corpo, a gente fica com ferida também na alma, Dulce ficou 20 dias presa nas unidades de repressão em 1970. Era estudante de artes cênicas e militante do Partido Operário Revolucionário Trotskista. Por algumas horas, foi interrogada no DOI-CODE. Então eu sentei ali, fui sentada, havia bancos ali, 2, um aqui e outro ali. Os meninos ficaram colocados naquele banco e nós ficamos desse lado. E depois, cada um de nós ia subindo por aquela escadinha para fazer o depoimento. Os pais de Adilson, Antônio Lucena e Damares, eram militantes da VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, um grupo de guerrilha que adotou a luta armada contra a ditadura. Em 1970, o pai foi assassinado em casa por agentes da ditadura e a mãe foi presa. Adilson tinha 8 anos. Meu pai foi morto na minha frente. Recebeu muitos impactos de bala. Então eu estava ainda sobre esse trauma, em Atibaia eles me bateram, entendeu? Várias vezes me levaram lá no local onde meu pai tinha sido morto e eu via todo aquele sangue ali, então aquilo era realmente muito massacrante para mim. Eu sofria muito aquilo, então isso para uma criança de 8 anos é uma tortura. Ele e as 2 irmãs, que também eram crianças, passaram a viver em orfanatos de São Paulo e chegaram a ser trazidos ao DOI-CODE como forma de pressão para o interrogatório da mãe. Além dos depoimentos, eles estão em busca de marcas do passado.
de fragmentos que podem ter ficado escondidos aqui. Pesquisadores da Unifesp, Unicamp e UFMG mapearam as instalações e escavaram pontos estratégicos do antigo prédio do DOI-CODE. Nós abrimos sondagens nos banheiros para ver os encanamentos, abrimos sondagens nas celas, no pátio, que é a área de passagem. Então, a ideia é encontrar os vestígios materiais a partir desses trabalhos de sondagens e escavação. Então, o que a gente está fazendo aqui é investigar para conhecer mais sobre o prédio. A gente está pedindo para o prédio nos contar as histórias que ele guarda. Apesar das crueldades registradas aqui, restos humanos não devem ser encontrados. Não tem nenhum relato de ossadas ou de corpos que foram enterrados, mas a gente imagina que seja possível identificar material genético, então algum vestígio de sangue, fluidos nesses edifícios. Enquanto o prédio não conta as histórias, os pesquisadores trabalham com o que já foi dito por quem ficou aqui. O preso desembarcava aqui e já subia para o andar de cima. E muitas delas já eram trazidas direto para o interrogatório, né? Então, uma das coisas que elas se lembram muito é justamente do piso, que esse piso ainda é original da época da construção do edifício e ficou muito marcado mesmo para essas pessoas, porque geralmente as pessoas entram de cabeça baixa nesse espaço. Que essa primeira sala era a sala onde ficava, onde pelo menos por um tempo, funcionou a sala de tortura da cadeira do dragão. Adriano Diogo, que era líder estudantil e seguiu carreira na política, foi uma das vítimas dessa atrocidade. Você fica amarrado naquela cadeira, naquela placa de ferro, e os caras põem os eletrodos na língua, nos mamilos, nos ouvidos, no pênis, no ânus. O filho mais velho de Vladimir Herzog não acredita que a pesquisa arqueológica possa mudar o que já se sabe da história. O trabalho de arqueologia que está sendo feito lá, eu respeito, eu acho que é importante. Mas eu gostaria que o poder público colocasse mais energia, mais foco, fizessem as ações que precisam ser feitas para que aqueles crimes que foram cometidos naquele lugar não se repitam. Após a conclusão das escavações arqueológicas, os historiadores querem que o espaço, tombado como patrimônio histórico desde 2014, vire um memorial pelas vítimas da ditadura. Ele é um testemunho físico das violações que aconteceram aqui. Então, ele é uma cena de crime que precisa ser preservada. Ivo Herzog, que nunca quis conhecer o DOI-CODE e convive com a dor do assassinato do pai no local, defende outra ideia. Por que não derrubar todo aquele espaço e fazer uma grande área verde, uma grande praça, com monumentos de história que contem a história do que aconteceu lá, do que se passou por lá? E por que isso? Porque uma praça é um instrumento que atrai as pessoas. E são essas pessoas, essas novas gerações que precisam entender o que aconteceu naquela região e num prédio que um dia existiu naquele lugar. Você vê, né, Augusto, são memórias tão dolorosas e um capítulo tão nefasto da nossa história, mas é importante que um povo conheça a sua história para que ela não se repita. Quando eu fui à Alemanha, isso me chamou muita atenção em Berlim. Tem marcas de tiros na parede, da guerra, do Holocausto, para que nunca mais se esqueça e nunca mais se repita. Exatamente, Amanda. Isso foi um centro de tortura e assassinatos para quem se opunha à ditadura militar. E só foi absolvida, só houve a abolição da tortura em 1988 no Brasil. Pois é. Lamentável.
Rede TV News de volta com o assunto mais quente comentado do dia. A Polícia Federal acaba de pedir a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de uma operação deflagrada pela PF nesta manhã, que tem como alvo alguns dos principais assessores de Bolsonaro. São militares da Ativa e da Reserva, acusados de formação de uma quadrilha de uma organização criminosa para desviar presentes, joias de luxo recebidas por Bolsonaro como presente da Arábia Saudita e do Bahrein e que foram posteriormente desviadas e vendidas em casas de leilão nos Estados Unidos. Alguns desses presentes foram, inclusive, levados no próprio avião presidencial às vésperas de Bolsonaro deixar o cargo em 30 de dezembro de 2022. São acusações gravíssimas e que estão na antessala do ex-presidente da República. Igor Damasceno, de Brasília, tem todas as informações. Igor, imagino como está o clima aí e você traz mais informações preciosas de bastidores que você apurou. Nos dê o contexto da gravidade desse esquema que foi desarticulado hoje. Acusações gravíssimas que a Polícia Federal continua investigando, viu, Amanda? Boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Segundo uma fonte nossa aqui na Polícia Federal, já há elementos suficientes para decretar a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa fonte ainda nos adiantou que esse mandado pode ser expedido a qualquer momento, mas por enquanto a PF pediu apenas a quebra do sigilo bancário e fiscal ao Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro, por dois motivos. Primeiro, porque em conversas interceptadas, Mauro Cid afirma que tem $25 mil que estão com ele e que deveriam ser entregues a Jair Bolsonaro. E por isso, a Polícia Federal acredita que o ex-presidente mentiu em depoimento e deve reconvocá-lo na próxima semana. As investigações da Polícia Federal apontam um suposto esquema de venda ilegal de objetos que ficaram indevidamente com Bolsonaro. As vendas teriam sido feitas no exterior, em sites. Estariam envolvidos o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, o pai dele, Mauro César Lourena Cid, que à época trabalhava na Apex, Frederico Wassef, que é advogado da família Bolsonaro, e dois assessores do ex-presidente, um identificado como Marcelo Câmara e o outro identificado como Osmar Crivellati. No relatório, a Polícia Federal destaca que a operação foi feita de forma escondida para que os investigados devolvessem os bens sem revelar que esses itens estavam no exterior. Assim, a Polícia Federal teria como provar que os argumentos da defesa de Bolsonaro eram falsos. Em depoimento, a defesa disse que os pertences do ex-presidente estariam na fazenda do ex-piloto Nelson Piquet, aqui em Brasília. Os detalhes desse esquema estão numa reportagem que você confere agora. A Polícia Federal acredita que o esquema de venda ilegal de presentes luxuosos começou no início do mandato de Jair Bolsonaro. Em viagem ao Bahrein, em novembro de 2021, ele recebeu esse relógio, com um valor estimado ao equivalente a quase R$275 mil na cotação da época. O item não foi incorporado ao acervo presidencial. Segundo as investigações, o ex-presidente viajou com esse e outros itens luxuosos para os Estados Unidos, no voo da FAB, no dia 30 de dezembro do ano passado. O relatório da Polícia Federal aponta que alguns dos presentes foram revendidos no exterior. Esse relógio Rolex e esse outro da marca Patek Philippe teriam sido negociados pelo equivalente a R$332 mil. Segundo a PF, foi Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens, que fez as negociações no estado da Pensilvânia. Após efetivar a venda, o dinheiro foi depositado no mesmo dia na conta bancária de Mauro César Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens. Lourena Cid estava em Miami, lotado no escritório da Apex. O relatório ainda mostra que o pai de Mauro Cid tentou vender essa escultura.
O reflexo do rosto dele aparece na foto, feita para expor o objeto num site de vendas. Já esse kit da marca Chopard, com relógio, anel, abotoaduras e um terço árabe, presente do governo da Arábia Saudita, seria vendido num leilão. Em conversas interceptadas, Mauro Cid envia um áudio dizendo a outro assessor de Bolsonaro, identificado como Marcelo Câmara, o seguinte: o relógio, aquele outro kit lá, vai para o dia 7 de fevereiro, vai para o leilão. E reforça: aí vamos ver quanto que vão dar. Tudo isso ocorreu antes de a imprensa publicar em março reportagens sobre os kits de joias não incorporadas ao acervo da presidência. A PF acredita que, com a revelação, os objetos foram recomprados para serem entregues ao Tribunal de Contas da União e incorporados ao acervo do Palácio do Planalto, como manda a lei. A devolução foi feita por etapas. Primeiro, o advogado Frederic Wassef teria comprado o relógio Rolex no dia 14 de março e 2 semanas depois voltou ao Brasil com o acessório. No dia 2 de abril, o advogado se encontrou com Mauro Cid em São Paulo e entregou o relógio. O ex-ajudante de ordem seguiu para Brasília no mesmo dia e entregou o objeto para Osmar Crivellati, assessor do ex-presidente Bolsonaro. O restante das joias foi Mauro Cid que recuperou no dia 27 de março em Miami. No dia seguinte, ele já estava em Brasília e repassou as joias para Osmar Crivellati, que levou o kit completo para a Caixa Econômica Federal. Nas conversas interceptadas, Câmara envolve o nome da ex-primeira-dama ao afirmar que um presente sumiu com a dona Michele. E Mauro Cid responde: eu já mandei voltar, eu já mandei voltar. Ele se referia ao kit de ouro rosé da empresa Chopard, colocado à venda em leilão. A Polícia Federal deve convocar a ex-primeira-dama para depor na próxima semana. As investigações apontam que ela sabia do esquema. Todo o relatório foi entregue à CPI mista dos atos golpistas, que deve reconvocar Mauro Cid, além de convocar Jair Bolsonaro. Para a relatora da comissão, as investigações apontam um grande esquema de corrupção envolvendo a família e amigos de Bolsonaro. O mandado de busca e apreensão hoje da Polícia Federal nos traz a necessidade de apurar se existe uma relação com a venda fraudulenta de produtos luxuosos por agentes públicos com os financiadores do ato do 8 de janeiro. Também nos leva a tomar a decisão de convocar pessoas que foram atingidas por esse mandado de hoje. Kenny Alencar comenta o impacto sobre as Forças Armadas após a descoberta de militares envolvidos na venda ilegal de joias nos Estados Unidos para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com o perdão do trocadilho, as Forças Armadas ficam muito mal na foto com o episódio da quadrilha bolsonarista que vendeu joias nos Estados Unidos. Não bastasse a mentalidade golpista que cresceu entre os militares no governo Bolsonaro, a imagem das Forças Armadas foi jogada na lama por 2 altos oficiais. O general da reserva, Mauro César Lorena Cid, e seu filho, o tenente-coronel Mauro Cid. Mauro Cid é da ativa. Ambos atuaram como laranjas do então presidente Jair Bolsonaro. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, agiu ilegalmente ao vender nos Estados Unidos joias que pertenciam ao patrimônio público e não pertenciam a Bolsonaro. O pai de Mauro Cid, que é general da reserva, se dispôs a lavar dinheiro para o ex-presidente. Pior, ao tirar um retrato de uma joia que seria vendida, o general apareceu no reflexo da foto. Não basta apenas uma nota militar condenando eventuais condutas ilícitas. É preciso que as Forças Armadas punam um general e um tenente-coronel que participaram de uma organização criminosa, segundo definição da Polícia Federal. E tem mais. O advogado Frederic Wassef e o ex-secretário de Comunicação Fábio Weingarten, ambos ligados a Bolsonaro, participaram de uma tentativa de obstrução de justiça. A PF descobriu que os dois articularam a recompra de um relógio de luxo que foi vendido nos Estados Unidos e que teve que ser devolvido ao Tribunal de Contas da União. Para a Polícia Federal, além das acusações de tentar roubar a eleição e de roubar vidas na pandemia, Bolsonaro e seus auxiliares podem ser responsabilizados por roubar patrimônio público. Nesse sentido, não faltam provas para processar e punir o ex-presidente da República. A prisão parece ser uma questão de tempo.
O Supremo Tribunal Federal começou a analisar a denúncia contra a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. O Ministério Público Federal acusa a parlamentar de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma. Juntas, as penas podem chegar a 5 anos de prisão. Na véspera do segundo turno das eleições do ano passado, Zambelli sacou e apontou uma arma para um homem, um jornalista, no meio da rua. Até o momento, o relator, ministro Gilmar Mendes, e os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia votaram para tornar Zambelli ré. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite, bom fim de semana para você. A edição de sábado é às 9h30. Boa noite.